Convidamos agora o senhor Aurélio Souza, da Usina Azul, para a sua apresentação. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Aurélio Souza. Eu sou engenheiro, especialista na área de energia, sistemas energéticos em geral, com fontes renováveis e armazenamento de energia. Estou nesse setor de energia renovável desde 1994. Atualmente, eu sou líder de um time de energia de um programa de transição energética financiado pelo Fundo Prosperidade do Reino Unido, por meio da empresa Adam Smith International. Fundador da Usina Azul, conselheiro no Grupo Consultivo para o Setor Privado do Fundo Clima das Nações Unidas, conselheiro da BGD, do Clima Info, e pesquisador, colaborador no Laboratório de Sistemas Fotovoltaicos da USP. Bem, está aqui minha apresentação. Eu vou falar sobre bateria de fluxo, soluções de Energy Storage, que é o nome do nosso painel, e estão aqui as empresas que eu mencionei mais cedo. A questão é, por que necessitamos armazenar energia? Então, antes de entrar no detalhe da bateria de fluxo, eu vou fazer uma pequena consideração sobre esse fato relevante. Primeiro, porque os recursos renováveis são variáveis, são intermitentes. Então, você tem o Sol se deslocando, obviamente, não o Sol, né, mas a Terra se deslocando em torno do Sol, e produzindo dia e noite, e você tem regiões com iluminação, você tem regiões que já estão demandando energia, então você tem um descompasso entre o consumo e, muitas vezes, a fonte renovável existente. Poderia ser o sol ou a eólica também. Armazenar energia é algo já antigo, né, na humanidade. A primeira pilha inventada por Alessandro Volta, na Itália, mas já se tem registros no Egito de 200 anos depois de Cristo, e até há uma dúvida sobre se não é 300 anos antes de Cristo. Então, já existia essa necessidade de armazenar, gerar energia e acumular energia de alguma forma. Existem vários tipos de sistemas de armazenamento de energia. Eu entendo que o evento vai focar bastante nisso, e eu olhei a grade, muitas pessoas vão falar sobre muitas coisas, vai ser um evento super riquíssimo nessa área. Eu vou focar mais no sistema de armazenamento eletroquímico, que é o caso das baterias de fluxo, que é o que me traz aqui neste momento. Especificamente, vou falar de um pouco de vanádio, de ferro e por aí vai. Eu não vou entrar muito na química do negócio, eu vou entrar muito mais na aplicação e em alguns exemplos de sistemas existentes. Armazenar energia também gera, né, viabiliza uma série de serviços, para a rede e para o consumidor. Serviços ancilares de várias formas. Então, hoje você tem a fonte de renovável, solar e eólica aqui, do meu lado direito do vídeo, esquerdo, perdão, e você tem a carga do lado direito, que é uma indústria, uma cidade, por aí vai. E no meio vocês têm um sistema de armazenamento de energia, que é Energy Storage System, e você tem um fluxo de energia para lá e para cá. Mas como eu mencionei antes, nem sempre o fluxo coincide com a carga, ou nem sempre a geração coincide com a carga. Então o armazenamento entra fazendo essa função de deslocar, né, essa oferta de energia no tempo, melhorar a qualidade dessa energia no tempo, melhorando a frequência da rede, melhorando a intermitência, entregando energia mais limpa, digamos assim, com menos harmônicos e por aí vai. São detalhes bem técnicos, mas principalmente do ponto de vista econômico, você armazenar energia quando ela é mais barata e consumi-la da bateria quando ela é mais cara, que aí você economiza. Então, são serviços diversos que são prestados pelo armazenamento de energia, tanto na transmissão, na distribuição e lá no consumidor já final. Eu não vou entrar em detalhe de todas essas
aplicações aqui, mas os serviços ancilares, tradicionalmente, são agregados de forma implícita na venda de energia elétrica. E há vários benefícios para o setor elétrico. Vou pegar por exemplo, aqui. Você, por exemplo, pode ter um backup, que é a parte superior ali no ponto do consumidor. Você pode ter uma redução de consumo na ponta, substituindo um grupo gerador diesel, por exemplo. Tem várias outras aplicações, alívio de carga, postergação de investimento e por aí vai. A slide vai ficar aí para depois vocês verem. Com relação ao armazenamento de energia acoplado ao sistema de energia solar, não dá para a gente olhar a energia por si só. Perdão, cliquei aqui sem querer. Acoplado com a energia solar, você consegue, digamos, melhorar seu retorno financeiro do sistema solar. Eu sei que tem países muito mais avançados, eu vou dar alguns exemplos aqui. Em geral, você com o sistema solar, você consegue compensar a energia na hora do sol, que não coincide com a hora da energia mais cara, então o sol normalmente está fora da ponta, e quando você precisa de energia que ela é mais cara na hora da ponta, principalmente dos clientes industriais e comerciais de maior porte, e você pode, então, com o uso da energia, você pode armazenada, reduzir pico de demanda, fornecer energia elétrica contínua para cargas críticas, como um backup, por exemplo, que é talvez o mais comum, mais usual para consumidores residenciais, né, de entender, né, a função da bateria, de olha, quando cair a energia, tem uma bateria aqui para acender e manter suas lâmpadas. Mas tem vários outros serviços, como eu mencionei. E no final, existem vários outros esquemas, né, que a bateria está entrando, outros esquemas assim, financeiros, né, de negócios, né, de modelos de negócios, né, de valor agregado, quando você tem a bateria também instalado na frente do medidor. Quando eu falo na frente do medidor, é no lado da distribuição, da geração centralizada, perto da transmissão também. E quando eu falo para atrás do medidor, eu estou falando do medidor do consumidor. Entrando já no assunto nosso da bateria de fluxo, né? Bateria de fluxo, na verdade, comumente o pessoal chama de nome de redox, né? Que indica que é uma bateria que usa uma redução química e uma redução de reações, né? De oxidação e redução químicas, para armazenar energia em soluções de eletrolíticos. Então, de eletrólitos líquidos. Então, vamos ver aqui nesse gráfico o que isso representa. Eu tenho basicamente 2 tanques com eletrólitos, um carregado mais negativamente, o outro carregado positivamente, e no meio disso eu tenho uma membrana que faz essa troca iônica, né? E eu consigo então fazer, ou permitir que os elétrons fluam de um lado para o outro nessa membrana que está em contato, à medida que eu bombeio esses líquidos. Aqui embaixo eu tenho 2 bombas, né? Cada uma funcionando dentro do seu circuito fechado, mas eu tenho essa interface aqui de junção desses 2 eletrólitos líquidos. E à medida que eu junto esses nessa membrana, eu consigo permitir que haja um fluxo de elétron para um lado e para o outro, e, portanto, eu tenho uma corrente elétrica, e aí eu tenho eletricidade fluindo, e isso eu uso, então, para diversas aplicações. Esse é o resumo de uma bateria de fluxo. Eu sei que é muito de eletrônica, não gosta muito disso, porque diz, não vou misturar líquido com energia, prefiro uma coisa mais sólida, de lítio, que é outro modelo. Até chumbo ácido tem também um pouco de eletrólito, né? Ácido, mas a bateria de fluxo ela vem ganhando escala e vem ganhando mercado. Esse mostra um exemplo de uma configuração típica de uma bateria que, por exemplo, nesse caso aqui usaria sal, que vem do mar, né? NaCl, cloreto de sódio, ferro e água. Então, as baterias normalmente elas são, digamos, enviadas dentro de containers como esse, para os grandes portes. Você tem os fluidos lá e você tem uma foto aqui em cima de um detalhe um pouco de como funciona essa membrana e como ela é compactada em várias camadas. E ali eu tenho justamente uma região em que fluem os elétrons de um lado para o outro, e aí eu consigo gerar a corrente.
Essa é uma foto um pouco mais detalhada, um desenho, né, esquemático, mas com a mesma figura da célula, né, de troca. E aqui um arranjo de como seria, aqui do lado esquerdo você tem um tanque, possivelmente dois, um do lado do outro, só dá para ver um aqui na figura, mas você vê a quantidade de células assim, acopladas em paralelo, que estão, digamos, fazendo essa troca à medida que essas duas bombas que estão ali bombeiam esses líquidos. Por acaso, esse é um desenho, por exemplo, de uma bateria que tem uma potência de 250 kW a 500 kW e uma capacidade de funcionar de 4 a 10 horas. Isso vai depender muito do regime da demanda de energia. E também a quantidade de fluido que eu tenho. Então, quanto mais pilhas quanto mais essas membranas dessas que eu tiver, me fugiu o termo aqui agora, e quanto mais líquido eu tiver armazenado, eu consigo gerar mais energia. Então, o tamanho do reservatório e a quantidade de áreas para troca iônica, maior a geração, a célula, não me ver agora. Bom, baterias de fluxo, elas têm uma expectativa de vida longa, né? Esse é um gráfico de um fabricante, que mostra que ele prevê, né, pelo menos 27 anos de uso do sistema de armazenamento dele. Vocês notem que em algum momento ele faz ali uma manutenção nos eletrólitos, e aí a curva sobe de novo, porque basicamente você pode ter ou uma contaminação, ou um vazamento, ou uma perda, ou a membrana não está muito bem isolada dentro das células, e você vai, ao longo dos anos, vai tendo perdas, e você basicamente recupera esse componente, ou às vezes é só o eletrólito, e você tem uma bateria renovada, sem considerar, obviamente, que os componentes móveis, que são as bombas, são componentes baratos. Uma bomba você compra no mercado e substitui facilmente. Baterias de fluxo tem outra vantagem também, que são a segurança da química, né, dos materiais. São materiais menos nocivos, como você vê aqui nessa caixinha amarela aqui do lado direito. Você tem aqui bateria de vanádio, bateria de cloro-ferro, bateria de zinco. Todas essas aqui são baterias de fluxo. E do lado de cá você tem bateria de chumbo ácido, que você vê que você tem um nível de segurança menor, à medida que eu vou adicionando mais caixinhas aqui de risco de incêndio, risco de intoxicação e vários outros riscos. E essa graduação aqui embaixo, corrosão também, risco para a saúde, por aí vai. Aqui embaixo você vai acompanhando e você vê que as baterias de lítio, de fluxo, elas têm, alguns dos riscos são caracterizados como zero, ou seja, risco de fogo não existe. Corrosão super baixo e por aí vai. As outras aqui a gente tem chumbo ácido, a gente tem sulfeto de sódio, a gente tem titanato de lítio aqui a gente tem níquel, manganês, cobalto. É uma sopinha de letras, eu tenho certeza que meus amigos que adoram a química vão mergulhar nesse detalhe muito mais do que eu agora. Então, fiquem atentos às outras apresentações. Essas baterias vêm assim, mergulhadas, assim, embaladas, embarcadas, digamos assim, em containers, e você basicamente acopla isso no container, e você vai acoplando isso, botando em paralelo. Então, esse container aqui embaixo, por exemplo, à esquerda, e esse aqui da direita, eles são containers de 50 kW e 400 kWh, assim, a energia vai ser muito em função do tempo que você usa essa potência que você está disponibilizando. Então, 50 kW vezes 8 horas de uso, eu tenho 400 kWh. Mas eu posso, talvez, de acordo com a minha configuração e a minha fabricação e como eu fabrico esses componentes, eu poderia entregar isso em 10 horas, ou aumentar a potência e diminuir a energia, enfim. Existem configurações que você pode fazer. Para ter uma ideia, assim, um modelo de negócio que está surgindo são esses galpões, né, de warehouse de armazenamento de energia. São projetos personalizados para atender requisitos específicos de energia, armazenamento, escalonáveis a partir de 250 kW. Se pensar na densidade energética disso, eu posso gerar
ter algo como 12 megawatts de potência em uma área de 4.000 metros quadrados, mais ou menos, 0,4 hectares. Isso para quem é da área solar, a gente sabe que eu preciso de pelo menos aí uns 2 hectares para ter 1 megawatt de energia solar com seguidor, né, solar. Algo só para ter uma ideia de comparativa. E os custos, obviamente, caindo, e a gente está falando aí de um investimento médio, nesse caso específico aqui, que foi pensado, os $300 por quilowatt-hora. Isso daria hoje R$ 1.500, R$ 1.600, mais ou menos. Quando você olha o custo nivelado, né, Level of Cost of Energy Storage, custo nivelado, né, que inclui todos o CAPEX, o OPEX, ao longo da vida útil do sistema, a gente está chegando a preços de 32 centavos por quilowatt-hora, que é muito atrativo já para o mercado. Então, baterias de fluxo já estão aí. Não é uma coisa do futuro, é uma coisa do presente. Ela vai ganhar escala e, à medida que a gente vai falando, novos sistemas estão aparecendo. E, por exemplo, vou dar aqui um exemplo de um projeto que está acontecendo na Austrália, no laboratório, né, com a Redflow, Z-Cells Batteries. Esse é um exemplo de um sistema adaptado já no tamanho para geração distribuída. Então, essa é a casa lá eu peguei isso da internet, né, da entrevista de um dos implementadores, developers, né, desenvolvedores da tecnologia, e ele está mostrando na casa dele, olha, eu tenho 10 kW de sistema de energia solar, tenho 20 kWh aqui de armazenamento de energia, praticamente no verão tem um excedente de energia, no inverno, se eu comprar um pouquinho, é muito pouco. E dá para ver aqui nos números, que nesse momento da fotografia, ele estava aqui com a carga de 2 kW, mais ou menos, estava gerando praticamente 2 kW com painel fotovoltaico, estava com o estado da carga da bateria lá em 60% praticamente, e estava pegando 46 watts, não é quilo, não, é watts, 4,6 watts da rede, e puxando para dentro do sistema, ou seja, praticamente nessa hora ele estava zero consumo de energia da rede. E aí está um exemplo do tamanho que essas baterias estão ficando, cada vez mais portáteis, plug and play, e dentro desse reservatório aqui vocês têm os 2 fluidos que vão fazer essa troca nas células. Estou de olho aqui no tempo. Isso também já testado com uma gama enorme de inversores. Aqui estão vários inversores que alguns de vocês vão reconhecer, da Victron, da SMA e vários outros, ou seja, já estão acopladas, já estão adaptadas para a geração distribuída, então isso não é mais uma novidade, algo que está no laboratório, é realidade. Aqui só para mostrar uma escala, né, das pessoas assim, próximos a um container, e como essas baterias elas já estão sendo colocadas em paralelo, em série, em paralelo, aí vai depender da configuração, mas são baterias de fluxo, fazendo redes de baterias internas dentro de um container para elevar a capacidade do sistema. Recentemente, na Alemanha, uma outra bateria também de fluxo, já acoplado com o sistema de energia solar. Essa aqui é uma parceria até com a Volkswagen. Meu tempo está passando, infelizmente eu perdi um pouco do ritmo aqui, mas aqui tem um exemplo de um modelo, né, de negócio para bateria. Só queria chamar a atenção da economia gerada e a taxa interna de retorno em 25 anos de 20%. Quer dizer, muito atrativo e um payback menor que 6 anos. Depois vocês podem correr nos números. Eu vou pular esse slide, que é só um comparativo de gás e energia, só mostrando como energia e armazenamento cada vez estão mais juntos. E o momento das fontes renováveis e armazenamento de energia é agora. E armazenamento é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. Com isso, eu finalizo minha apresentação. Agradecemos ao senhor Aurélio Souza, da Usina Azul, pela sua apresentação.